sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer reinstalar o sistema. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, já nesse ritmo do rock and roll, o cantor, guitarrista, fundador da banda O Terço, Sérgio Heinz. Fala, Sérgio, como você tá? Seja muito bem-vindo. Ô, Danilo, prazerzão estar aqui com você, com seus ouvintes, bacana. É Heinz. Heinz. Que origem? Da onde que é? Meu avô inglês. Inglês. Sérgio Heinz aqui conosco para dividir as novidades da carreira. Tem muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui com os nossos ouvintes, projetos, shows, um festival que vai acontecer em São Paulo no segundo semestre. A gente vai passar o serviço, contar detalhes, mas só vai reunir a nata, grandes artistas nesse festival na Vibra São Paulo, e também relembrar, né, Sérgio, os momentos marcantes da carreira, os grandes sucessos, discos icônicos, né, as origens, né, como tudo isso começou. E eu sempre acho que é importante a gente contextualizar e falar das origens, né, porque tudo tem uma explicação, né, e isso tudo, a sua relação com a música e o músico que você é hoje, esse profissional todo, começou em casa, não é? Sua mãe era cantora, tocava piano? Minha mãe tocava piano, era cantora lírica. Meu pai adorava música erudita, né? Música italiana também. E minha irmã estudou 5 anos de piano clássico, então a música estava no sangue ali, estava no dia a dia, né? E aí você foi vendo todo mundo ali se movimentando, né? Sua mãe cantando, seu pai gostando muito do erudito, músicas italianas, sua irmã fazendo aula. Aí você falou, eu também preciso fazer alguma coisa, é isso? Então, aí eu ficava 5 anos mais novo, né, da minha irmã, ela tocava piano, aí eu comecei a tocar uma percussão para acompanhar, né? Ficava ali do lado do piano. Aí depois acabei migrando para o violão, né? E foi assim que eu comecei, né? Meio autodidata mesmo, não tive aula e fui pegando as coisas. Você passou um pouco pelo piano, então? Não, violão, né? Não, então, ela piano... ficava tocando piano, aí eu primeiro percussão, percussão, e depois violão. peguei o violão e ficava tocando junto e tal. Foi aí aos pouquinhos que eu fui entrando na música. E aí depois, bom, guitarra, baixo também, não é? Na verdade, profissionalmente eu comecei como baixista, né? Inclusive, o primeiro disco do Terço eu gravei como baixista. Cheguei a gravar muito no Rio de Janeiro, estúdios. Gravei o disco do Ivan Lins, excursionei com ele como baixista, né, na banda. Uma banda fantástica, tinha Márcio Montarroios no trompete, Elberdan no sax, né, Pascoal Meirelles na bateria. Era uma banda porrada, assim, que eu costumo dizer. É muito legal. E o Terço, em paralelo, corria nisso daí, né? Então, assim... Mas eu virei um músico de estúdio também, gravei muito, gravei com Jorge Benjor, né? Que na época ainda não era Benjor, era só Jorge Ben, né, pô? E um monte de gente, né? Ô Sérgio, mas daí a banda mesmo, a primeira banda que você teve, foi na época de colégio? Na época de colégio eu tive... Hot Dogs. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, né? Eu cheguei até um programa de rádio que chamava Hot Dog Show. Na Roquete Pinto? Roquete Pinto. E você tá sabendo muito. Tá parecendo o Nélio Rodrigues, jornalista que escreveu junto comigo, né? Depois eu conto essa historinha reduzida. Que ele conhece mais da minha história do que eu mesmo. Escreveu o livro agora, né? Dos 50 anos, Isso, né? 50 anos do Terço. Estou fazendo lançamento em vários lugares, né? Shows de lançamento, um show assim, especial. Pretendo fazer esse show grande assim, de lançamento no Piu Piu, né? No Morrison também. Umas casas de show assim, de rock, né? Que tem em São Paulo, que são bacanas, que
tem palco grande, som forte. Na hora que você faz o show, ninguém fica nem conversando, nem né, não fica desatento, fica atento ao show mesmo. Porque é horrível você tocar em barzinho, eu acho horrível, né, cara? Porque o cara tá tocando lá, ninguém tá nem aí, né? Pô, é muito esquisito, né? Ô Sérgio, mas daí nessa época da banda, não é? Dos Hot Dogs, né? Aham. Isso no Rio de Janeiro. Como você falou, vocês chegaram a ter programa de rádio. E as coisas foram até que acontecendo ali pra vocês, não é? É verdade a história que vocês chegaram a ficar ali no programa do Flávio Cavalcante com essa banda? Isso, chegamos a tocar em vários programas, aí, inclusive programas da Jovem Guarda, né? Que tinha os Aranhas, que acompanhava, até chegaram a acompanhar Roberto Carlos, então a gente fez show lá e tal. Na época a gente tocava Beatles, né? Tocava The Hollies, Birds, né? Era cover, assim. Era tipo uma banda. Na verdade, todas as bandas começaram a vida meio como cover, né? Agora o cover virou a atração principal, né, das bandas novas, né? Eu tive um programa durante 3 anos, o BR-102, na Kiss FM, né? E eu ficava batalhando, entrevistava bandas novas e falava: meu, moçada, vocês precisam fazer autoral, pelo amor de Deus, senão o autoral vai morrer, o rock vai morrer. Mas não adiantou, né? Tá difícil, né? Ô Sérgio, mas a gente tá contando tudo isso, não é? Porque claro que a gente vai chegar no Terço, nos sucessos todos, mas é que o Terço foi uma junção de bandas, né? Essa que você tinha, os Hot Dogs, com uma outra. É o Joint Stock Company, né? Mas essa junção por quê? Vocês eram amigos, vocês se A conheciam? gente conhecia todo mundo ali, Botafogo, Flamengo, né? O Rio de Janeiro é meio província, né? E naquela época, então, os músicos se conheciam e tal, e o pessoal da mesma idade, praticamente. Então, aí eu comecei a tocar com eles e tal. Depois eu fui para a Aeronáutica e também criei uma banda lá, fui cadete da Aeronáutica em Barbacena e tal. Aí depois, quando eu voltei aqui, aí o Hot Dog realmente se fortaleceu e se criou e tal. E depois a gente, com essa junção, virou os Libertos, né? Então no Joint Stock tocava o Magrão, né? Que é do Terço e é do 14 Bis, né? O nosso baixista. Tocava o César de Mercês, né? Que é autor de várias músicas do Terço e passou no Terço já umas 3 vezes, né? Entrou e saiu, entrou e saiu. E gravou discos com a gente, lógico. Inclusive nesse disco que eu te dei, que é o último trabalho. Na verdade, esse trabalho o Cezinha participa também, né? Apesar dele não estar na banda. É um disco duplo, mas ele sai um Blu-ray em 3D. Chegamos a fazer 13 shows em 3D, né? Com um telão de 10 metros. Todo mundo recebendo óculos com lente inglesa, sabe? E um visual fantástico, né? Então tem um Blu-ray em 3D e tem o DVD também. Então foram 3 produtos que foram lançados. Foi o último trabalho que o Terço lançou. Você falou da Aeronáutica porque você foi cadete. Cadete. Eu sou piloto privado, né? Eu adoro aviação também. Eu adoro um monte de coisa. Faço um monte de coisa. Moto só. Então eu tô 44ª moto. Uau. O carro fica com o pneu vazio em casa, eu fico andando de moto. E aí só depois que você saiu de Barbacena, é que aí a banda começou a ganhar mesmo a sua atenção, e aí que as coisas começaram a acontecer de fato, Sérgio. Com certeza, com certeza. Aí eu comecei a me dedicar exclusivamente à música e aí foi embora, né? Você falou os Libertos, né? Mas esse nome não foi adiante, foi? Não. Não, porque foi proibido pela censura, né? Aí tiveram a ideia de botar Santíssima Trindade, aí piorou ainda, aí que foi vetado mesmo também, né? E aí uma publicitária amiga do Paulinho Tapajós, que foi o nosso primeiro produtor, ele estava produzindo o primeiro disco do Ivan Lins, né? Aí encontrei ele num farol lá, saindo da Poligram, dei carona para ele numa Kombi, né, que eu usava para carregar os instrumentos e tal. Aí ele falou: pô, eu tô produzindo o disco do Ivan Lins, não sei o quê. Eu falei: pô, eu tô com uma banda e tal, os Libertos, eu tô no Mato Grosso, eu só vim aqui resolver os problemas, estamos fazendo show lá. Aí ele falou: pô, não, quando vocês voltarem eu quero uma audição e tal.
Aí fez a audição, adorou, levou outros caras da gravadora, a gente já assinou o contrato. E o primeiro show, a primeira vez que o Terço pisou no palco foi no Festival de Juiz de Fora, e a gente ganhou o Festival de Juiz de Fora. E aí virou meio banda pé quente de festivais, aí fizemos um monte de festivais e tal. Com esse festival, vocês não tinham lançado ainda o disco, não? Ou foi junto? Foi tudo junto, tudo junto. A gente ganhou o festival e aí lançamos um compacto, né, com a música do festival, e depois é que veio o LP. O LP em 70? É. No festival foi Juiz de Fora, foi Velhas Histórias? Velhas Histórias. Separei aqui, podemos relembrar, Sérgio? Opa, bota aí. As coisas da memória espalhadas pelo chão, achei velhas histórias de lá, perdidas nas gavetas, entre o sonho e a razão, achei velhas histórias de lá. Revejo os meus momentos, lembrar um velho caso é como viajar. Meu pensamento sai pelo ar, buscando antigos fatos de um amor que se guardou e preferiu morrer sem se dar. Atrás do meu sorriso, do meu choro. Foi com essa que vocês ganharam o festival, então, de Juiz de Fora, Velhas Histórias, Isso Sérgio? aí, essa voz principal é do Vinícius Cantuária, né? Que depois que saiu do Terço, tocou com Caetano, né? Chegou a ser parceiro do Caetano, músicas importantes e tal. E há anos que ele morou 30 anos em Nova York e divide agora Brasil e Nova York e participa de vários festivais de jazz, né, no mundo inteiro e tal. Tem um empresário americano. Nesse show, então, que foi a estreia do Terço como texto, um show ao vivo mesmo, foi ali. Foi ali. Muita gente participando, mandando mensagem aqui pro Sérgio. O Luiz Pazini tá aqui, o José Marques da Silva, o pai do Terço, salve, tá aqui adorando. O Francisco também mandou mensagem, o Carlos, a Regina de São Carlos tá chegando agora aqui na nossa live. O Walter Vicente disse que já ouviu e ouve muito Terço. Ele diz aqui que a última vez que estivemos juntos, acho que você e ele, eu não, foi no Pimenta, na Vila... HD, HD Pimenta. Isso, o Walter Vicente está aqui mandando mensagem. Ele disse que lembra também aqui uma passagem de Suzano, num show de estádio que vocês fizeram em Suzano, aqui falando que foi o Vinícius Cantuária que estava cantando aqui, o Matos Filho também está aqui participando, muita gente, a gente vai registrando as participações dos nossos ouvintes. Denise Corrochano também adorando aqui relembrar o grupo O Terço, né? A gente está ainda nos momentos iniciais aqui ainda do Terço, né? E que depois construiu uma carreira, uma trajetória brilhante, né? O primeiro EP, então, em 70 que viria a ser lançado, né? O primeiro EP. Isso. Antes vocês lançaram o compacto, né, Sérgio? Foi isso aí. Não foi muito difícil, né, para vocês já emplacarem um LP, lançarem um LP, contrato com gravadora? Como você contou esse encontro aí, você achou que foi rápido, foi fácil, rápido, Sérgio? Foi fácil, Foi fácil e assim, eu costumo dizer que a gente viveu um momento, a década de 70, na verdade, foi uma fase muito criativa no mundo inteiro, e na história do rock, né, principalmente, porque todas as bandas tinham assim, total liberdade de criação, não existia departamento de marketing nas gravadoras controlando o repertório, nem planejando qual música que vai tocar na rádio, não existia isso, né? A gente simplesmente, a gravadora gostava da banda, contratava, a banda entrava no estúdio, criava, gravava o que queria, né?
Lógico que tinha um produtor que ajudava nessa história toda, principalmente na tecnologia e mixagem e tal, que as bandas que estavam começando não entendiam muito disso, né? E daí tinha o produtor e a banda que decidia o repertório, né? Mas a banda principalmente, porque criava com total liberdade. Daí você gravava o disco e ponto final. E aí ia pra estrada, ia fazer show, fazer programa de televisão ou rádio, ou não, né? O Terço fez muito pouco programa de televisão, né? Mas vocês tiveram, então, o que você está me dizendo aqui, vocês tiveram total liberdade em todos os lançamentos, nos discos, tudo, Sérgio, tudo? Tudo. Na verdade, assim, a fase inicial que não existia mesmo e depois, posteriormente, até pela... Assim, a banda já estava tão assim, enraizada, tão com a carreira definida e tal, que aí ninguém mais opinava, ninguém dava opinião, né? Então a gente que decidia tudo, né? Eu separei mais uma aqui do primeiro LP ainda, a gente já tocou uma que é Velhas Histórias, né? Acabou saindo no compacto devido ao festival, e agora eu vou trazer uma do primeiro trabalho, do primeiro LP de vocês, vamos ouvir. Estou sozinho na calçada, esperando o Bento vir. Eu estava no meu traje, quando de repente vi: oh, Susana, esperes por mim. A polícia está chegando e o meu carro rebocando. O seu guarda aqui reboque, vou buscar o meu cavalo. Eu não vou entrar em choque nesse clima em que me instalo. Oh, Susana, esperes por mim. O cavalo estava bravo, machuquei meu tamborim. Do primeiro LP, do primeiro trabalho de vocês, e nessa época as coisas foram acontecendo tudo junto que a gente estava dizendo, mas os festivais foram importantíssimos, né? Para a banda e para a trajetória de vocês, né? Vocês ficaram muito conhecidos e marcados pelos festivais, não, Sérgio? Festival Internacional da Canção, Festival de Cataguases. Eram vários festivais que a gente participou. Festival Internacional 2 vezes, né? Classificamos Tributo ao Sorriso, né? Que é uma música que inclusive está no Museu da Imagem e do Som como uma melhor música de 1973, né? Depois Roupa Nova gravou, uma banda alemã regravou também. Tiveram algumas regravações do Tributo ao Sorriso. A gente vai tocar, tá aqui também na ponta da agulha aqui pra gente soltar e tocar aqui na sequência, não é? E a gente tá falando de 70. Antes da gente chegar, tem um ouvinte pedindo aqui, antes da gente chegar em 75, de um disco icônico, não é? Preciso falar de algumas coisas que aconteceram antes, né? Algumas mudanças nesse período, né? E a gente fala de uma primeira grande mudança no texto, que foi a saída do Jorge, não foi, Isso, Sérgio? Isso Jorge foi quando? Amiden. Então, rapaz, olha, eu sou meio ruim assim com relação a datas, apesar de eu ter escrito o livro, mas eu recorri ao Nélio Rodrigues, já estava quase no meio do livro, exatamente por isso, porque eu tinha dificuldade de locais e datas, e o Nélio é um historiador, né? E ele tinha todo o trabalho do Terço arquivado e tal. Eu falei, Nélio, pelo amor de Deus, vem me ajudar nessa história e tal, e acabamos finalizando o disco a 4 mãos, o livro a 4 mãos, né? Então, mas assim... Mas foi depois do primeiro, então, do primeiro trabalho, né? Então, sim, por aí, então, 71, alguma coisa. E aí ficaram, então, você, Então, saiu o Jorge Amiden, aí o César de Mercedes assumiu o baixo e eu fui pra guitarra, entendeu? E aí ficamos em 3, porque a gente chegou a ficar em 4, né? Com o César de Mercedes, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária. E daí ele saiu e houve uma divergência na época e tal. É difícil hoje de ficar entrando nesse assunto. Nós continuamos amigos. Faleceu há um tempo atrás.
sou super amigo do irmão dele, né, o Mário Amiden, que foi publicitário aí durante muito tempo, sempre junto com a gente, também é instrumentista, toca contrabaixo e tal. E aí ele saiu, e aí o Cezinho assumiu, e aí voltamos a ser um trio, e depois chegamos a gravar um outro LP, né? Daí vocês tiveram um segundo LP, que mudou também um pouco, né, da sonoridade, né, do primeiro, mudou também já pro terceiro, né? Já começou a entrar no rock progressivo. Já tinha uma música gigante lá, contava tinha um monte de fases, assim, a música, né? Agora, é interessante, né, Sérgio, que cada integrante também aí traz a sua bagagem, a sua experiência, e que vai agregando ao grupo também, não é? Depois, claro, a gente vai chegar lá, mas com a entrada do Flávio Venturini, aí tem a questão toda ali do rock rural, até pela gravação que vocês tiveram, né, com o Sai Guarabira, mas tudo isso, a MPB, Clube da Esquina, tudo isso acho que o Terço foi absorvendo também, né? E foi colocando nesse caldeirão, preservando o rock, rock and roll, teve essa ascensão ao progressivo, mas juntando esses outros elementos também, né? Com certeza. Também, assim, eu fui os criadores, né, do Terço. Na verdade, eu comecei junto com o Vinícius e com o Jorge Amiden, né? Então, assim, eu sou o único que permanece até hoje. Mas eles têm o crédito da fundação do Terço junto comigo. Nós fundamos juntos, né? Nós três fundamos o Terço, começamos a história. E depois, ao longo do tempo, eu acabei ficando, registrando o nome, ficou o meu nome. Mas assim, eles participaram ativamente do início da banda. E essas mudanças todas, eu sempre fui um cara assim, que adorei ter uma banda, tocar, dividir as coisas com os outros parceiros e tal. Então nunca fui um ditador, ou então eu sou o dono da banda e tal. Sempre que agregava ou mudava um elemento da banda, ele entrava e participando com igual, né, igual voz, né, poder de voz, de decisão também. A gente dividia, sempre que entrava mais algum, a gente dividia em votação para decidir qualquer coisa. Eu não ditava regra, nem falava, não, eu que mando, eu que vou decidir, não é nada disso, entendeu? Sempre democrata. Atendendo a pedidos aqui, vamos relembrar, tocar aqui, Tributo ao Sorriso? Vamos lá. Ao som do Terço, Tributo ao Sorriso, mandar uns abraços aqui. O Leandro Passos, motoboy de São Paulo, tá circulando por aí, ouvindo aqui a entrevista, tá adorando acompanhar aqui o Sérgio conosco. Um abraço pra você, viu, Leandro? Brigadíssimo. Raí Dantas, sempre te ouvindo, Danilo, e vendo, programa sensacional. Eu vi muito, acompanhei demais o Terço, muito bacana. E tem perguntas e mensagens de áudio aqui, vamos colocar a primeira. Bom dia, Danilo! Vou escutar aqui, colocar o CD do Terço, junto com a Orquestra Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo, com maestro Júlio Medalha, tá bom? Evandro Lamolha, aqui de Jandira.
Valeu, Bom Evandro. dia, Danilo, tudo bem? É o Marco Aurélio. Estou aqui curtindo a entrevista. Eu que sou amante da música boa, Clube da Esquina e tudo. O Flávio Venturini chegou a tocar no terço, né? Ou eu estou enganado? Tá certinho, né, Sérgio? Atendendo aqui os nossos ouvintes, né? A gente vai. Ele chegou a tocar, não, ele continua tocando no terço, né? O terço continua ativo, a gente fazendo shows, aí fizemos em Belo Horizonte com o Teatro Palácio das Artes lotado, né? Por quase 3.000 pessoas. Então a gente continua super ativo, só que a gente faz bem menos shows, né? O Flávio tem a carreira solo dele, faz bastante shows. O 14 Bis também, né, com o Magrão. Então o terço faz poucos shows, mas continua ativo aí tal. Né? Aproveitando aí a questão, né, do Flávio Venturini, foi em 75, né? A entrada dele para 74, 75, que é quando vocês estavam gravando o terceiro disco, não é isso, Sérgio? É, isso. E a entrada dele foi, assim, interessante, porque nós mudamos para São Paulo, né, do Rio, viemos trabalhar no estúdio do maestro Rogério Duprá, né, o Papa da Tropicália e tal. E daí a gente tinha defendido uma música do Flávio Venturini, na época dos festivais e tal, teve o Festival de Belo Horizonte. Então o terço defendeu uma música do Flávio e do Vermelho, né? Música Espaço Branco, né? E a gente ficou em segundo lugar, né? Segundo o Flávio, porque tinha uma torcida... porque ganhou um pagode, assim, né? Então, assim, a torcida era muito ferrenha e os jurados ficaram com medo de dar a vitória pra gente, né? O Flávio conta sempre essa história. Bom, mas enfim, e a gente conheceu o Flávio nessa época, né? Do festival e tal. E aí, anos depois, a gente já tinha se mudado para São Paulo e com Sai Guarabira, e então a gente trabalhava no estúdio Rogério Duprá, o terço e Sai Guarabira, criando jingles, gravando vocais, etc., gravando instrumental e tal. E daí a gente precisava de um tecladista. E o Milton Nascimento recomendou o Flávio Venturini. Só que a gente não lembrava mais do Flávio, entendeu? Aí chegou o dia do Flávio, nós estávamos gravando o jingle dentro do estúdio e tal. O Flávio chegou lá com a mala dele de Belo Horizonte e ficou esperando. Aí a gente foi falar com ele, legal, tal, bacana. Então, eu sou o Flávio, aquele que vocês defenderam. Aí a gente lembrou, né, cara? Demais. Então a entrada dele foi incrível. E ele veio com uma bagagem musical incrível, porque ele sempre foi compositor, então ele tinha umas 400 músicas, né? E aí, por isso que o disco Criaturas da Noite tem muitas composições dele, porque ele veio com essa bagagem musical. E as músicas eram excelentes, então a gente não tinha o que discutir, né? Não, essa vai ficar também, por aí vai, né? Ô Sérgio, muita gente fala que essa, aí em 75, com a entrada do Flávio, enfim, essa é o que muita gente considera, que chama a formação clássica. Você considera a Eu formação? também considero. Formação clássica do terço. É porque a química aconteceu, entendeu? Uma química dos quatro, assim, muito forte, né? E que permanece até hoje, né? Pô, o Flávio tem um prazer enorme em tocar no terço, o Magrão também tem um prazer enorme em tocar no terço, porque a química acontece no palco, né? E o Magro fala até que, pô, os vocais, eles integram de uma forma, assim, absurda, né? As vozes combinam, enfim... Então eles têm um prazer grande, eu também, né? Quando a gente tá junto tocando, é fantástico. Separei aqui uma faixa desse disco, um hit, não é? Que atravessa gerações, não é? Um fenômeno, um sucesso mesmo que aconteceu com essa faixa aqui. Vamos relembrar.
Um hino, né, Sérgio? Essa foi um sucesso, foi um estouro que aconteceu com essa música. Ela né? chegou a tocar muito na rádio e tal. E normalmente eram poucas músicas do Terço que conseguiam, eram mais pops e tal, que conseguiam essa possibilidade de tocar numa rádio, né? 1974, por exemplo, tem 15 minutos de música. Então, só tipo USP, né? Assim, poucas rádios tocavam, né? Então, mas é uma música icônica também, principalmente em show, né? A gente abre o show há anos, tem que abrir com essa música e tem que fechar com o Rei Amigo, né? Não tem jeito. E vocês venderam muito, não venderam, não? Há bastante. A gente perdeu até essa conta, né? Hoje em dia, mas já foi mais de 1 milhão de cópias, considerando o tempo, né? E esse disco ele também foi gravado em inglês, foi lançado na Europa, foi lançado na Argentina e no Chile. Então, assim, tempo aí, então ele continua sendo vendido, né? Vocês gravaram em inglês, como você comentou, né? Vocês gravaram depois da repercussão, do sucesso aqui, ou vocês já gravaram em português e em inglês? Não, foi depois da repercussão a gente gravou uma versão em inglês. E aí toda a concepção artística, não é? Desde a capa, enfim, das faixas que compõem esse trabalho, né? Você falou de 1974, teve até um coreógrafo, né? Que acho que usou a música para fazer uma coreografia e que rodou esse... Miguel Arraes, né? Ele fez a coreografia e fez um balé, né? Um balé usando o 1974, né? Fez um sucesso em vários países, né? Então a gente lançou em inglês porque a gravadora na época foi a Copacabana, né? Então foi realmente um fato muito interessante, né? E na história da música, assim, se pegar uma análise, né? Nós tínhamos um empresário chamado Mário Bonfilho, um queridão e tal, que levou o Terço. Ele morava aqui no Morumbi, né? Era vizinho aqui de vocês. E ele morava numa mansão e tal, mas ele era o cara que saía com a pastinha dele 7 horas da manhã para vender o Terço e trabalhava pra cacete. E o Terço chegou na época que ele estava empresariando a gente de fazer 150, 200 shows por ano. Então, assim, a gente não sabia nem onde eu estava, em que cidade, que confundia a praça de uma cidade com outra. Assim, era um negócio de louco, né, pô? E aí, puta, acabava todo mundo perdendo a família, né? A esposa não aguentava o tranco, né? De o marido sempre fora de casa. Enfim. Mas esse empresário influenciou muito e foi um feito inédito, porque ele colocou o Terço numa gravadora que era tipicamente sertaneja, né? A Copacabana era uma gravadora sertaneja, né? E assim, a gente gravou um disco de rock lançado por essa gravadora, o disco capa dupla, né? Com a capa feita pelo Antônio Petkov, que morava em Milão, que já era um artista famoso na Europa e depois nos Estados Unidos. Então, assim, é realmente um feito, né? Considerado um feito ele ter convencido esses donos dessa gravadora a gravarem o Terço, né? E lançar o Terço, né? Porque era totalmente na contramão, né? De tudo que a gravadora tinha feito até então, né? Ô, Sérgio, você comentou que eram 200 shows por ano, mais de 200 shows por ano, não é? No Teatro Bandeirantes vocês tocaram demais, né? Porque era fizemos temporada, né? Era um reduto ali do rock paulistano, né? E era uma época que se fazia temporada, né? Então ia para Porto Alegre fazer uma temporada no Teatro Leopoldina, né? De quarta a domingo, né? E aí viajar para outra cidade, assim. Cansamos de fazer ginásio, né? Fazer show em ginásio, lotados. O pessoal acampava 9 horas da manhã em volta do ginásio, e o show era 9 horas da noite, né? Pô, isso é uma coisa que não existe mais, né, cara? É um momento muito incrível, né? Você comenta, né, que o Terço não fez muita televisão, rádio, algumas rádios, só que os shows sempre lotados, né? 10 mil, 15 mil pessoas, e no Brasil inteiro, não é? Vocês, acho que nessa época, vocês e os Mutantes, não é? Também, acho que eram os representantes desse gênero, não é, Sérgio? Isso, e fizemos muitos shows juntos, né? Assim, no mesmo ginásio, o Terço e Mutantes,
O Terço tinha um palco de um lado, Mutantes do outro lado, o PA era outro PA, entendeu? Porque eram tecnologias diferentes, técnicos diferentes, e naquela época não existia esse negócio de ter PA em tudo que é cidade, né? Hoje em dia o artista vai para a cidade e não carrega o PA, né? Não existe artista que carrega o PA numa jamanta, num caminhão. O Terço e Mutantes, a gente viajava, cara, com um caminhão, assim, 2, 3 caminhões, carregava cenário, iluminação, tudo. Era uma parafernália, né? E teve uma época que a gente até deixou de ganhar muito dinheiro por conta disso, porque a produção era tão cara, mesmo você lotando o ginásio, a produção era muito cara, cara. Então, acabava sobrando pouco dinheiro por conta disso, né? Hoje em dia, não. Tudo é alugado, né? Os locais já têm, né? Equipamento, e existem equipamentos tops para alugar no Brasil inteiro, né? Pô, então... nem pensam mais nisso, não tem que se preocupar muito com isso. Apesar de todos os LPs, dos compactos, dos discos, DVDs, você considera o Terço uma banda mais de estrada do que de estúdio, Sérgio? Cara, as duas coisas, né? As duas coisas, porque o resultado sonoro também do estúdio, a gente sempre teve um esmero muito grande, uma preocupação muito grande com o resultado sonoro nas produções e tal. Puta, a gente acompanhava tudo, passo a passo, e acompanhar, todo mundo acompanhava mensagens, as captações todas. Então, assim, todo mundo foi muito ativo, né? Recentemente, porque assim, eu sempre fui um amante dessa história toda, então eu ia cedo na passagem de som de todos os lugares, ficava junto com os técnicos e tal, cuidando de cada detalhe, né? Eu achava que eu era meio chato, né? Eu sou virginiano, então assim... Mas aí depois eu lendo sobre o Mick Jagger, diz que o Mick Jagger faz isso também, e sempre fez a vida inteira, de ir para a passagem de som, checar tudo, a passarela que ele vai correr, aí ele corre lá para experimentar, entendeu? Diz que ele é um cara assim, né? E deve ter muitas bandas, muitos caras que são assim, que gostam, né, dessa coisa do... acompanhar toda essa fase aí tecnológica, né, vamos dizer assim. Relembrar mais uma aqui desse álbum icônico, vamos lá. As criaturas da noite, num voo calmo e pequeno, procuramos aonde secar o peso de tanto sereno. Os habitantes da noite passam na minha varanda, são viajantes querendo chegar antes dos raios de sol. Eu te espero chegar, vendo os bichos sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino. Me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho. Sou viajante querendo chegar antes dos raios de sol. Eu te espero chegar, vendo os bichos sozinho na noite. Maricel Oliveira aqui conosco, José Melo, Matos Filho, tem mais mensagens aqui, todo mundo querendo falar com o Sérgio Heinz. José Marques da Silva mandou aqui uma mensagem. Nos anos 80 estourou muita coisa boa. A Deni também aqui, a Deni mandou mensagem. Quem mais aqui? O Zé Renato, gosto muito. Tá pedindo várias palhinhas aqui. Não sei se a gente vai conseguir tocar todos os sucessos, viu? São várias palhinhas aqui. Adormeceu também o Elvis Martins que tá pedindo. Eu ouvi Adormeceu com o Terço, foi ali que eu vi que a banda era diferente, não é? O Márcio Ramos, Criaturas da Noite, Rei Amigo,
foram uma revolução na música brasileira. A Margarida Alves também está aqui conosco, a Aldélia Vido, a Loreta Bellini ali do bairro de Santana, a Nelly Mello me escreveu agora aqui no Instagram e tem mensagens de áudio também, vamos ouvir. Oi, tudo bem? Eu comprei um LP do Terço depois que eles se apresentaram num programa do Sérgio Grosman, acho que era Matéria-Prima. Muito bom, é uma pegada de rock com as músicas bem românticas. Eu adoro a Alienígena. Valeu, bom dia para vocês. Obrigadíssimo aí, depois de uma participação no... Acho que ele falou Matéria-Prima, não é isso? Então, Serginho Grosman, né? Você vê... a gente conseguiu fazer um Serginho Grosman num programa de TV, cara, tocando uma música também de uns 15 minutos, instrumental, com solo de bateria. Dá para acreditar um negócio desse? Quer dizer, hoje seria impossível a gente fazer o Serginho Grosman, né, nessa configuração, né, pô? Agora, muita coisa aconteceu depois desse álbum icônico, né? E aí, claro, depois de um que estoura mesmo, vende muito, fica a expectativa, fica a cobrança também de que o próximo seja tão bom quanto, né? E foi, né? E foi mesmo. Agora, tem toda uma história, né? Você estava até me contando antes aqui nos bastidores, porque agora a gente já está falando de Casa Encantada em 76, né? Vocês de fato foram morar em algum lugar diferente aí que veio a inspiração para esse disco, foi assim. Sérgio? O Flávio alugou um sítio, né, na BR-116, que é a estrada que vai para Curitiba, e essa casa tinha 4 suítes, né? Então a gente praticamente se mudou para esse sítio, mas o Flávio não saía de lá, porque ele morava fisicamente lá. Eu e Magrão morávamos no Brooklyn, porque, na verdade, quando a gente mudou para São Paulo, fomos todos morar no Brooklyn. E porque o Rogério do Prá morava no Brooklyn, a gente migrou para lá. E cada um alugou uma casinha, né, que tinha um monte de casas no Brooklyn. A gente achou fantástico isso, porque no Rio de Janeiro é difícil. E a gente ficou encantado com isso. E também, assim, tinha festa todo fim de semana, cada vez na casa de um, né, pô? E era festa musical e tal. E o local de ensaio e fim de semana a gente passava no sítio, entendeu? Né? E muitas vezes a gente ficava a semana inteira no sítio. O bacana lá da Casa Encantada, né, que a gente depois nomeou, né, de Casa Encantada, é que ficava o equipamento, tinha um salão grande com lareira central e tal, e ficava o equipamento inteiro montado, né, e plugado, era só ligar. Então, a guitarra na estante, entendeu? O teclado montado, tudo, as vozes, equipamento, PA e tal. Então, a gente acordava, cara. O Flávio, às vezes, antes de escovar o dente, de tomar café da manhã, ele já estava compondo no teclado, entendeu? Então, a gente tomava café da manhã e já pegava o instrumento e já saía tocando. E era demais, né? À noite, a gente pegava as violas, ia para a varanda tocar, né? Então, esse momento aí que o Terço tem sempre no meio dos shows e nos discos, de tocar algumas coisas meio folks, assim, então, porque tinha essa coisa da gente pegar as violas e tocar na varanda da Casa Encantada. E o disco saiu todinho de lá, então? Saiu tudo lá. Eu tenho uma aqui desse álbum, que aliás dá nome, essa música dá nome ao álbum, né? Casa Encantada, vamos ouvir. Pra me guiar.
trechinho de Casa Encantada, não é? Esse trabalho aí que foi inspirado aí, que surgiu, aliás, dessa... Era um sítio, então? Era um sítio, Sérgio? Era o sítio. Era um sítio, não é? Agora, depois de Casa Encantada, vocês ainda lançaram Mudança de Tempo em 78. E aí acho que foi nesse mesmo ano que o grupo fez uma primeira pausa, né? Porque você disse que o texto ainda continua, vocês se reúnem, estão fazendo shows, mas em 78 chega ao fim, foi a primeira ruptura, sim, podemos dizer ou não? Foi ruptura, né? Na verdade, assim, eu dei uma parada, né? Tava pensando em outras coisas, chegou a entrar um outro guitarrista, ficou pouquinho tempo, e depois a gente voltou logo em seguida. Eu acho que essa parada não demorou nem um ano, né? E a gente voltou com tudo e gravamos vários outros discos, né? O Terço já gravou 23 discos, né? Então tem muita história aí para contar. Esse último que a gente lançou é isso que eu te falei, né? Que tem um Blu-ray em 3D, esses shows, né? CD duplo que eu acabei de te dar. Então tem essas músicas todas, uma versão com arranjo e uma qualidade muito melhor, né, do que a gente gravou naquela época, né? Então a sonoridade muito mais atual e tal. Ô Sérgio, mas aí você também nesse período de acho que um ano desse término, você também teve a sua carreira solo, que você gravou também músicas, não é? E deixa eu tocar uma aqui, daí a gente vai falar da sua carreira solo, e tem também, não tô me esquecendo não, tem também um grande show, um grande festival que a gente vai falar sobre, que vai acontecer no segundo semestre, em agosto aqui em São Paulo, e que vai reunir grandes artistas. E deixa eu tocar uma do Sérgio Heinz aqui, dessa carreira solo, desse momento solo aí, e depois a gente volta. Da carreira solo aí do Sérgio Heinz, que gravou aí nesse momento ali em 78, quando o Terço fez a primeira pausa, e como o Sérgio falou, depois o Terço voltou e gravou muita coisa, não é? Som Mais Puro veio depois, né, em 83, e tem umas outras aqui que a gente vai tocar, mas antes, Tânia Ângela tá aqui conosco, adorando aqui a participação do Sérgio, e tem mais mensagens do nosso ouvinte, vamos colocar aqui. Jogo das Pedras, estupenda, toca, Marco Salata Leopoldina, São Paulo. Jogo das Pedras. Que bacana o programa hoje, viu? Bacana, é uma gíria da época, né? Esse pessoal não deixou o rock entrar no marasmo, né? Eu me lembro no programa Caleidoscópio, eles diziam, todo mundo aprendendo a rezar com o terço, o bom rock and roll. É Maurício Vilela, de São Paulo. Vocês ainda lançaram. Bom dia, pessoal, parabéns pela entrevista. Me diz uma coisa, eu sou o Pedro, de São Lourenço da Serra, uma cidadezinha próxima ao lado da Regis Bittencourt, BR-116. Em qual cidade ficava esse sítio onde eles ficaram fazendo os trabalhos? Boa tarde.
E aí, Sérgio? Não, ainda é São Paulo, na verdade, quilômetro 48 da BR-116, como começa a contar da Praça da Sé, então você vê que é bem perto de São Paulo. Né? Tem mais ouvintes aqui participando, a gente vai registrar, a gente vai fazer mais uma rodada. O Marcelo de São Caetano, o Marola, tá aqui mandando mensagem, tá ouvindo. Essa aqui que a gente tocou, viu, Marcelo, é da carreira solo do Sérgio. Essa última que a gente tocou aqui é da carreira solo do Sérgio, né? E aí depois o Terço acabou voltando, gravando outros discos, né? E dessa outra fase, já agora num estilo semifuturístico, o Terço gravou essa aqui. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Não posso deixar de falar, viu, Sérgio, antes que eu me esqueça, porque o tempo corre aqui. Esse mega show, esse grande evento que vai acontecer no dia 4 de agosto na Vibra São Paulo, que é o antigo Credit Car Hall, não é? E se chama Mega Hits Fest, que vai reunir grandes artistas ali juntos no palco, né? O Kiko Zambianchi, que já esteve aqui, Maurício Gasperini, ex-Rádio Táxi, também já passou aqui pelo programa, a Virginie, que vem da França, e o Alec Hayat, que esteve aqui há 2 semanas, se eu não me engano, do Metrô, Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, Cleiton e Cledir, o Cláudio Venturini, do 14 Bis, Sérgio Rádio do Terço, muita gente bacana passando por esse festival que celebra, né, toda uma geração, né, Sérgio? O festival é muito bacana, a ideia é muito legal do Marcelo Rossi, né, um queridão, todos os músicos, não só do Brasil, internacionais também conhecem muito. O Marcelo é um fotógrafo de mão cheia aí, e produtor, né, artístico aí também, e tá de parabéns dessa ideia, desse show, desse conceito aí diferenciado, né? Então, assim, cada artista vai tocar os seus sucessos, então por isso chama Mega Hits, né? E lá nesse espaço, nesse teatro que é fantástico, né? Por tremendo equipamento, os músicos de primeiríssima, então, e tem um monte de novidades, sempre o Marcelo tira da manga, vão aparecer outros artistas que não estão previstos. Ô Sérgio, mas para entender, então cada você vai tocar ali os sucessos do Terço. Aí o Kiko Zambianchi apresenta os hits da carreira dele. A Virginie com o Metrô também é a mesma coisa. Isso, o Marcelo Nova com Camisa de Vênus. É isso. E aí depois... acho que o conceito é isso daí, né? Mas existem coisinhas que são surpresas. Né? E, assim, eu posso falar, uma das surpresas é que eu vou tocar as 3 músicas do 14 Bis com o Cláudio, e o Cláudio vai tocar comigo as músicas do Terço, né? Então isso já é uma coisa diferenciada. Então, assim, vão acontecer muitas coisas. Eu acho que é um show imperdível, principalmente para quem gosta desses artistas, que gosta dessas músicas, e também para quem quer conhecer ou que não conheceu, que é muito jovem, enfim. Apesar de que hoje a internet fornece, né, tudo que você tem na mão, a gente tem fãs. Hoje em dia, por exemplo, o Terço, mesmo todas essas bandas, todos esses artistas aí, o público vai se renovando, né? A internet ajudou muito isso, né? Então, assim, não é que o artista só tem, vamos dizer assim, os fãs daquela época, do sucesso e tal, não, o público se renovou. O Terço faz shows hoje, 80% da plateia é de jovens, pô. Só tipo 30%, 20% é que são os caras mais da época mesmo, né? Os coroas. Ô Sérgio, mas você já pode falar
o que você já está preparando aí, já tá ensaiando? Dessas que a gente tocou, várias vão estar presentes ali, não? Com certeza, com certeza. Pode falar ou é surpresa? Não, você quer deixar? Eu prefiro deixar de surpresa. Então, deixar o pessoal na expectativa. Olha, então é dia 4 de agosto, mas os ingressos já estão à venda em uhu.com. Mega Hits Fest no dia 4 de agosto, na Vibra São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 17.955. Vai estar lá o Sérgio Heinz, do Terço, Cláudio Venturini, do 14 Bis, Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, Cleiton Encledir, a Virginia e o Alec, do Metrô, o Maurício Gasperini, Rádio Táxi, o Kiko Zambianchi, o Clemente, né, do Inocentes, o Plebe Rude, muita gente bacana, todo mundo junto, reunido na mesma noite, no mesmo dia. E tem um perfil aqui que o ouvinte pode seguir e acompanhar do festival. Eu vou passar do Sérgio, vou passar da banda, mas do evento é Mega Hits Fest, @Mega Hits Fest no Instagram. Do Sérgio, acompanhar todas as novidades, agenda de shows aqui, é Sérgio.Heinz. Sérgio.Heinz. Ainda tem da banda, que é @Banda O Terço. Acompanhar também as novidades, eles estão sempre voltando, se reunindo, fazendo shows juntos nessa formação clássica, então Banda O Terço, né? Então tá aqui passando direitinho o serviço, então Mega Hits Fest no dia 4 de agosto na Vibra São Paulo, né? Preciso sair com música aqui, vou tocar mais uma do Terço, mas preciso te agradecer, viu, Sérgio, por dividir as novidades aqui da carreira, pelo presente que eu ganhei aqui, esse CD, esse disco duplo aqui com vários sucessos. Aliás, vou tocar a primeira faixa aqui do CD 2, viu? Vou encerrar com Pássaro e brigadíssimo, viu, Sérgio, pela presença e por relembrar tantos sucessos, momentos marcantes aí da sua carreira, do Terço também. Ô Danilo, foi realmente um grande prazer estar aqui com todos os ouvintes Band News, e espero voltar outras vezes, com certeza, isso aí. Parabéns também pela entrevista com a doutora Cláudia, né? Eu ia até comentar, não sei se a gente ainda tem um tempinho. Pode falar, diga lá. Não, porque assim, eu tive há um tempo atrás uma depressão e estava com dificuldade até de tocar, cara. E esse show do Terço que aconteceu em Belo Horizonte foi difícil, porque eu falei pra galera, não vou conseguir fazer e tal, fui adiando. Aí eu vi uma matéria no Jornal Nacional falando dessa universidade que descobriu esse hormônio, irisina, né, que ela até comentou sobre esse hormônio, né? Esse hormônio, o nosso corpo só produz se você fizer atividade física pesada durante 1 hora todo santo dia, né? E ele chega a curar o Alzheimer, né? Olha só, né? Então, assim, ela não foi muito a fundo sobre o irisina, mas é impressionante. E eu posso afirmar isso porque aconteceu comigo, né? Eu estava num estágio, assim, muito difícil, não conseguia nem tocar guitarra, parei de pilotar moto, pilotar carro, fiquei mal. Aí eu comecei a eu fazia 1 hora de ginástica na academia de manhã e nadava 1.000 metros, 2.000 metros à tarde. Em 15 dias eu estava zerado, fiz o show. Quando a gente foi ensaiar, o pessoal ficou assim, pô, não é possível. Ele é o que erra menos. Então o cara que estava mal era o que errava menos. Então, assim, eu posso afirmar que isso faz um bem absurdo, né, pô? E assim, eu cheguei a ser diagnosticado com Alzheimer, olha só, pra você ter uma noção, né? E fiquei bonzão, né? Então você tá conversando comigo, a gente tá mexendo com a minha memória aqui e tá tudo certo, cara. Então, é impressionante, realmente. Então, acho que, assim, atividade física é muito importante para qualquer coisa. É isso aí, que história, hein, Sérgio? Que bom que você tá bem, tá aqui com a gente, tá com os shows todos acontecendo, essa turnê, as novidades todas. Feliz, viu, que você tá aqui, brigadíssimo, viu? Valeu, Danilão, um abraço. A gente vai sair com música, vamos lá. O Terço, Pássaro. Um tocador violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e